Olá pessoal, Júlio aqui é nós. Bora fazer a correção dos exercícios de gráfico da função do último exercício que a gente passou. Bom, o exercício é o seguinte, né? Tá assim, qual opção representa o gráfico dessa função aqui, ó? Essa função seria opção 1, opção 2, opção 3, opção 4. Então tem 4 gráficos aí. Bom, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Eu tenho essa função aqui, que é y igual a x mais 2. Tá, os valores de x, né? Esses valores aqui são representados nessa reta aqui, reta do x. E o valor y é representada nessa reta aqui. Ok? Então, por exemplo, bastante atenção agora, hein? Se eu pegar um x igual a 2, vamos pegar esse x aqui igual a 2. Eu vou ter que a função vai ficar 2 mais 2. Portanto, o y é 2 mais 2, 4. Então, quer dizer que se eu pego o valor para x2, quando esse 2 bater lá no gráfico, o resultado no eixo y vai ter que ser o 4. Ó, e parece que é, né? 1, 2, 3, o próximo seria o 4 mesmo. Muito bem. Então, para eu saber se essa função aqui representa o gráfico dessa função aqui, né? Se esse gráfico é dessa função, eu posso ir testando os pontos ao invés de eu fazer o gráfico dessa aqui. Eu vou testando. Então veja que aqui já tem um ponto dado, esse ponto aqui, ó, que eu circulei de vermelho. Esse ponto tem x1 e y2. Então quer dizer que quando eu colocar o x1, o y terá que ser 2. Vamos ver? Y é igual, no lugar do x, vou colocar quem? 1. E esse 2 aqui é da função, ó. Mas quanto é 1 mais 2? 3. Ixi, então deu errado, né? Então não é. Veja que para esse ponto aqui até deu, mas para esse aqui não deu. Deu 3. Então seria, esse gráfico dessa função aqui seria uma função que estaria passando mais ou menos aqui, ó. Estaria passando no ponto 1 e 3 e 2 e 4. Tá? Bom, então isso é uma explicação de como é o comportamento de um gráfico na função. Então a gente já viu que esse ponto aqui não satisfaz essa função, porque tinha que dar 2 e deu 3. Então esse gráfico aqui está fora. Vamos tentar um outro. Lembra da função? A função é essa, ó. A função que foi dada, essa aqui. Então vamos testar para esse gráfico aqui. Vamos ver se esse gráfico é gráfico para essa função. Então vou pegar o x igual a 1, jogar aqui nessa função, vou jogar aqui no x, e o y tem que dar quanto? Tem que dar 3. Então vamos ver se vai dar 3 mesmo. Então o y é igual a 1 mais 2. O 2 é da função. 1 mais 2 é 3. Ó, deu certo. Deu certo. Tá? Vamos testar um outro ponto. Esse ponto aqui não está marcado não, ó, mas ele está passando aqui. Ó, dá para ver as coordenadas dele. Está passando certinho aqui, ó.
Esse ponto tem coordenada x igual a 2 e y igual a 4. Então, se eu colocar 2 no lugar do x, o y tem que dar 4. Vamos fazer isso? Vamos. Ó, no lugar do x, vou colocar 2. Esse 2 da função, vou repetir. Quanto é 2 mais 2? 4. Pronto, ó. Se eu achei 2 pontos que satisfazem aí, eu posso garantir que esse é o gráfico da função, porque por 2 pontos passa uma única reta. Então, esse gráfico aqui é o gráfico dessa função. Então, a opção 2 é a opção correta a se marcar. Vamos fazer mais um exercício, vamos fazer devagar para vocês entenderem. Muito bem, está aqui a função. Vamos escrever ela aqui. Y igual a menos 1 menos 2x. Lembra que aqui é uma multiplicação, ó. Quando não tem sinal entre um número e uma letra, é porque é vezes. Então, está aí nossa função. Um ponto dessa função está sendo dado aqui. É o ponto 1 e 2. Então, quando x vale 1, y tem que dar 2. Então, vamos colocar 1 aqui, ó. Tá? No lugar do x. E aí não pode errar nas contas, porque se errar nas contas, aí não, nada dá certo mesmo. Numa continha dessa, o que eu resolvo primeiro? Eu resolvo a multiplicação primeiro. Então, você vai colocar y igual a menos 1. O 2 vezes 1 dá 2. Então, ficou menos 1 com menos 2. Sinais iguais, soma e conserva o sinal, dá menos 3. Pessoal, tinha que dar 2. Deu menos 3. Então, esse gráfico é dessa função? Não é. Então, vamos fazer o seguinte. Agora, a gente vai procurar, então, um gráfico que tenha 1 para x, que leve no y menos 3. Vamos ver. Esse aqui, 1, leva no 3, positivo. Então, não é. Esse aqui, 1, leva no 2, então não é. Esse aqui, o 1, leva no menos 3, ó, então ele provavelmente vai ser ele, porque já é a última opção. Então essa aqui... Peraí, pessoal. Então essa aqui é a opção correta. Bora fazer isso aqui. Y igual a 2x. Vamos reescrever ele aqui. Vou fazer o seguinte, vou pegar novamente o 1 para x e o resultado do y tem que dar 2. Então vai ficar, como o x é 1, vai ser 2 vezes 1. 2 vezes 1 é 2. Deu certo. Vamos ver se tem outro gráfico que leva 1 no 2. Se tiver outro gráfico aqui que leva 1 no 2, aí eu vou ter que testar um outro ponto. Esse aqui leva 1 no 3. Esse aqui também leva 1 no 2. Então, eu tenho dois gráficos que levam 1 no 2. Então, vou ter que testar um outro ponto. Olha só, eu tenho um outro ponto aqui, que é a origem, que é o 0, 0. Então, quer dizer que quando x é 0, y tem que ser 0. Então, vamos ver. 2 vezes...
No lugar do x agora eu vou pôr o 0. Quanto que é 2 vezes 0? 0. Ó, então aqui verificou também. Então verificou 2 pontos, pronto. Então esse gráfico aqui que é o gráfico correto. O outro lá não precisa nem testar. Então, a opção 1 aqui que é a correta. Esse aqui, ó, se eu colocasse x igual a 0, y ia dar 1. Então já está fora. Quarto exercício. Função y igual a x mais 1. Vamos continuar fazendo igual aos outros, testando 1 para ver se leva no 2. Se eu coloco x igual a 1, 1 mais 1, 2. Deu certo. Isso aqui deu certo. Mas lembra que tem outro gráfico com esse valor, né? Se eu colocar aqui x igual a 0, ó, deu certo para esse aqui. Se eu tentar pegar esse ponto aqui, que é x0 e y0, porque ele está na origem, então tanto x como o y aqui é 0. Se eu tentar pegar o 0 e 0, ficar assim, ó, no lugar do x vou pôr 0. Aí quanto que é 0 mais 1? Dá 1. Então não deu certo. Se x é 0, y tem que ser 0, e y deu 1. Então, qual gráfico que vai dar certo? Vai ser a opção 3. 1 leva no 2 e 0 leva no 1. Aqui, ó. 1 leva no 2, 0 leva no 1. Então, terceira opção que é a resposta. Então é isso, pessoal. Correção, exercício bem simplesinho. Até a próxima aula. Valeu!